Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Nosso convidado de hoje é o chefe do cartório eleitoral em Andradas, Vespasiano Vicentim Filho. Vespasiano, seja muito bem-vindo à Sessão TV Atende. Eu que agradeço pela oportunidade. Vespa, a eleição se aproximando, o pessoal do cartório eleitoral trabalhando muito. Vespa, esse ano é uma eleição um pouco diferente, algumas mudanças vêm acontecendo, tem a questão da pandemia, e a eleição ganhou uma hora a mais, das 7 às 10, fica um horário opcional para pessoas acima de 60 anos. Como que vai funcionar isso? Na verdade, você disse corretamente, né? É um horário opcional, né? A preferência é para que os idosos ou as pessoas com mais de 60, né, possam votar logo de manhã. Eles perceberam o seguinte, que o acúmulo de aglomeração ocorre mais no período da manhã e as pessoas mais idosas normalmente preferem votar de manhã. Praticamente todo mundo, né? Ainda mais se tiver um sol gostoso. Então, o que o tribunal pede, né, para que as pessoas com idade acima de 60, elas procurem ir no horário das 7 às 10. É lógico que não é obrigatoriedade isso, né? É uma preferência. Se aparecer um eleitor mais novo para votar nesse horário, vai votar, ele vai ter que esperar um pouquinho a preferência dos que têm mais idade ou que tem alguma comorbidade, algum problema que queira, que não seja o corona, né? Mas que queira votar, né? Então, mas podem, os que têm mais de 60, aqueles que têm preferência, podem votar nesse horário e podem votar depois também, não há problema nenhum. Assim como os mais jovens podem votar mais tarde e podem votar das 7 às 10 também, não há problema. É preferência, né? Não é obrigatoriedade. Vê se o pessoal em casa entender. A pessoa chega para votar, tem uma fila com 3, 4 pessoas lá para votar. E chegou um idoso. A preferência é do idoso nesse período, ele vai pular? Vai. A preferência é sempre do idoso, né, João Rafael? Então, na verdade, mesmo depois, ele acaba tendo preferência. Né? Então, o que o tribunal fez é pedir que os idosos procurem ir na parte da manhã e que as pessoas deixem esse horário mais reservado para a parte da manhã. Eu acho até bem saudável isso, porque nós temos, por exemplo, em Andradas, mais de 25% de mesários novos. Então, é uma estrutura toda nova, né? Os mesários não vão pegar no documento, nada disso, tem a questão de higienização antes e depois de votar. Então, é um procedimento que os mesários vão ficar inseguros num primeiro momento. Então, é importante que a votação ela comece bem lentamente, né? Para que os mesários se sintam seguros, as pessoas, porque nós vamos ter marcações no chão, 4 marcações por sessão, com 1 metro de distanciamento entre eleitores. Depois já não tem a marcação, né? Porque nem há espaço suficiente. E os mesários, eles vão tomar o máximo de cuidado, mas no começo, você concorda comigo que é uma estrutura toda diferente, nós não fizemos reunião presencial com os mesários, então eles têm por aplicativos, a gente orienta, dirime qualquer dúvida, teve presidentes que foram ao cartório, a gente trocou ideias, mas é uma votação muito diferente, né? Vespa, você falou a questão com marcação aí de 4 pessoas no distanciamento. Se ocorrer uma fila maior, aquela aglomeração, qual que é a orientação que vocês estão passando para os profissionais que vão trabalhar, até para as pessoas que estão nos assistindo mesmo, né? Na verdade, o que se percebe é que o tribunal se cercou de tantos cuidados, né? Ontem eu ouvi ainda o presidente do TSE falando e realmente você vai ao cartório, agora já estão distribuídas nas sacolas, né? Mas é muito álcool gel, é máscara, é protetor, né? São faixas, demarcações, o tribunal tomou inúmeras medidas para que a higienização aconteça, né? Tanto é que o eleitor, a gente orienta até, talvez seja até uma pergunta, né? Que ele leve a sua própria caneta, mas mesmo isso já foi visto pelo tribunal, né? O eleitor, num primeiro momento, ele vai chegar, vai tirar o seu documento, ele não vai entregar para o mesário, ele vai mostrar o documento para o mesário, vai virar os 2 lados, né, onde tem a foto, o nome, o mesário vai ler, vai passar para o presidente para encontrar o número do título, digitar tudo certinho, vai pedir ao eleitor, o mesário deve pedir ao eleitor que baixe a máscara, né, para verificar a identidade mesmo, né, porque é uma votação sem biometria. Depois de que esse eleitor vai fazer o quê? Ele vai higienizar as mãos, vai passar álcool gel, nós vamos ter 4
frascos com álcool gel na sessão, fora álcool líquido, fora álcool individual para os mesários. Ele vai passar o álcool gel, quer dizer, ele higienizou. Aí é que ele vai assinar. Então ele já higienizou a mão, votou, assinou, já pegou até o comprovante de votação, depois é que ele vai à urna. Na urna não vai ter higienização, porque parte do princípio que ele já higienizou as mãos. Depois que ele sai da urna, ele volta e higieniza as mãos novamente. Então tem uma higienização no início e uma higienização no fim, né? Isso já é suficiente para minimizar todo o contágio? É suficiente. Mas se o eleitor quiser levar a sua própria caneta, melhor ainda, não é? Então isso é uma sugestão, também não é obrigatoriedade, né, de o eleitor levar a caneta. Lógico que nós temos muito mais canetas do que nós tínhamos anteriormente, mas não tem uma por eleitor. Nós temos 29.700 e poucos eleitores, então nós não temos caneta para todo mundo, lógico. Vespa, esse ano vai ter alteração? Os eleitores que votam em um determinado local vão migrar para outro provisoriamente? Isso foi bom você perguntar, né? E a abrangência da TV é muito grande, isso facilita. Nós não tivemos como manter o pavilhão do vinho, né? No primeiro momento nós achávamos que o pavilhão do vinho daria tempo de ficar pronto, né? Era essa a nossa expectativa, esperança de que isso acontecesse. Mas, verificando em loco, né? O Luiz Felipe, que está com a gente, ele foi várias vezes ao pavilhão, a gente passa em frente, você também, e a gente viu que não há condições. Então, já há um mês atrás, mais ou menos, até mais, a gente já pediu que as sessões fossem transferidas para o Alcides Mosconi, né? A gente já falou com o diretor do colégio, já está tudo preparado. Então, o Alcides Mosconi, a Escola Estadual Dr. Alcides Mosconi, vai ser a escola com um contingente de eleitores muito maior. Nós vamos ter quase 5.000 eleitores na escola Dr. Alcides Mosconi. Lógico que é uma escola ampla, né? Isso facilita bastante. Eu voto lá, inclusive, então eu sei que isso facilita muito. Mas é uma sessão eleitoral, né? São várias sessões eleitorais, um colégio eleitoral onde vai ter muita gente. Tem uma sessão especial aqui em Andradas também. Como que ela funciona? Na verdade, registrado nós temos uma na PAI e uma no Edmundo Vieira. O que acontece? Essas duas que estão registradas como sessão especial, a gente sempre deixa, como na PAI já tem cadeira de rodas, a gente deixa uma cadeira de rodas e pede lá que no Edmundo Vieira também haja uma cadeira de rodas à disposição, né? Mas isso não quer dizer que não existam outras sessões onde haja facilidade para votar. Isso nós temos várias sessões, as escolas vão se adaptando, então muitas sessões têm essa facilidade para que a pessoa vote. Vespasiano, a eleição está chegando, no dia da eleição, no domingo, posso entregar santinho na porta do colégio eleitoral? Posso ir com a camiseta do meu candidato? Não, entrega de santinho ela vai acontecer no dia anterior até às 22 horas só, né? Não pode haver derrame, nem na véspera pode haver derrame. Você tocou no assunto importante, muitas vezes, nas últimas eleições andou dando uma amenizada, mas muitas vezes no domingo de manhã a quantidade de santinhos na rua era muito grande. Isso também é proibido, Proibido, né? E proibido inclusive na véspera. O juiz determina que a prefeitura faça uma varrição no dia, né, já na madrugada, mas o que não pode acontecer é que os candidatos possibilitem né, aquele tanto de santinhos na rua, porque no primeiro momento vai ser ele que vai ser, ao que tudo indica, responsabilizado, né? Porque os santinhos serão dele, então a gente tem que tomar cuidado com isso. A camiseta, se o eleitor faz uma camiseta sua e vai, mas isso é muito difícil, né? Porque o candidato não pode distribuir camiseta, não pode mandar fazer camiseta para que os eleitores votem com a sua camiseta, né? Então isso restringe bastante. Hoje em dia você vê que é uma eleição bastante limpa, né? E isso ajuda bastante também. Ô Vespa, eu moro longe, o candidato pode buscar para me votar? Não. Para isso, a própria Justiça Eleitoral, se você for observar no cartório, nós temos um itinerário para a zona rural, lógico, na cidade de maneira nenhuma. Mas para a zona rural existe o transporte gratuito. E você olha no primeiro momento, ele é feito pela prefeitura, mas ele é feito pela prefeitura por determinação da Justiça Eleitoral. Então não é o prefeito que está buscando eleitores, né? É a Justiça Eleitoral que determinou, requisitou esses veículos para que eles estejam à disposição da Justiça Eleitoral no dia da eleição. Então é só transporte o quê? De eleitores da zona rural. Por quê? Porque não pode haver essa questão de dar carona, de levar eleitores, de facilitar. Nada que desequilibre as eleições, né? Os candidatos eles têm que estar
tem que ter um tratamento isonômico entre eles, né? Vespa, eu acredito particularmente que essa eleição de 2020 nós vamos ter o maior número de abstenção. Espero estar enganado. Mas como vocês trabalham com isso? A gente não fica tão preocupado, né? Porque é uma coisa que quem fica mais preocupado, na verdade, é sempre o candidato a vereador, principalmente, né? Porque este ano não há coligação de vereadores, eles têm que fazer o quociente eleitoral, mas mesmo aquele partido que não fizer o quociente eleitoral, ele entra nas sobras hoje em dia, mudou um pouquinho, mas eles é que ficam preocupados para saber quantos votos o partido precisa ter para colocar 1, 2, 3 candidatos. Então a gente não fica tão preocupado, porque a gente já tem um histórico, né? Eu estava vendo que em 2016 nós tivemos votos válidos 19.244, se não me engano. Quer dizer, é um número bastante baixo. Concorda? Nós tínhamos 29 mil e poucos, em torno de 29 mil eleitores. Nós tivemos 19 mil e pouquinho, 200 e poucos, votos válidos. Quer dizer, nós tivemos a abstenção de 18,55% naquela época. Já em 2018 nós tivemos uma abstenção de 21 e poucos %. Mas em 2016 nós tivemos uma abstenção de quase 19%. Né, bastante alta. Depois nós tivemos quase 4.480 votos brancos e nulos. Então, os votos brancos, os votos nulos, eles não vão para ninguém, né? Eles não são contabilizados. Quando você vê, a pessoa teve tantos % dos votos válidos, ou seja, descontados os brancos e os nulos. Os votos brancos e os nulos, eles não vão para ninguém. Tanto faz eu votar. Como é que eu voto nulo? Se eu errar o número, eu votar, vai aparecer voto nulo. Eu confirmo, eu voto nulo. Se eu votar em branco, eu já aperto a tecla em branco e estarei votando em branco. Agora, o destino do voto branco e do voto nulo é o mesmo, não vai para ninguém, né? Eu sempre brinco, isso daí não vai ser contado. Mas as pessoas, muitas vezes, ficavam em dúvida com isso, né? Mas não tem que ficar em dúvida não, voto branco, voto nulo não vai para ninguém. E o que se conta são somente o quê? Os votos válidos, aqueles votos que foram dados a candidatos ou a partido, né? O voto de legenda que também facilita para que os vereadores daquele partido sejam eleitos, né? Continua tendo voto de legenda. Vespa, queria agradecer a sua presença. Acredito que a gente vai conversar um pouco mais aí antes da eleição e vamos conversar muito no domingo. Aproveito para agradecer aí toda a atenção da Justiça Eleitoral com a nossa equipe, a equipe aqui que trabalha no cartório eleitoral. Muito obrigado e um bom trabalho para vocês, um ótimo trabalho nesse domingo, que tudo possa correr bem e com certeza vamos estar trabalhando juntos aí nessa apuração. É a gente que agradece pela oportunidade e pelos esclarecimentos, né? Isso se faz necessário, né? Ainda mais na atualidade, onde ocorrem tantas notícias falsas, tantos boatos, né? É muito bom que nós tenhamos a TV e ela esteja à disposição também, assim como nós estamos à disposição da TV. E conclamo a todos, né, que procurem dentro do possível, né, respeitando as regras de higienização, que procurem votar no dia 15 de novembro, já a partir das 7 horas, né? Os mesários vão estar a partir das 6 e nós estaremos desde a madrugada, ali pelas 4h30, já trabalhando para isso, porque nós temos Campecinho, Gramínea, Ibitura, nós temos outros locais mais distantes e isso, as urnas precisam ir até lá também. Muito obrigado. Eu que agradeço. Conversamos na sessão TV Atende com o chefe do cartório eleitoral Vespasiano Vicentim Filho.